E aí, Érico, bom dia, tudo bem? Bom dia, mestre Ellen. Tudo bem? Joia. Ó, nós vimos já 9 campeões mundiais, né? Hoje nós vamos ver os outros 9, né? A gente viu metade, metade, né? Show. A gente viu até o Petrociano, hoje nós vamos começar no Spassky, né? Você Sabia nem que tem uma opinião sobre tinha ele? Oi? sido todas essas partidas aí. Não entendi. Nem sabia que a gente tinha conseguido ver 9 É, ontem. a gente viu 9, a gente viu do Steinitz até o Petrociano, né? Aí hoje a gente vai ver do Spassky até o Gukesh, né? Show. O que você acha sobre o Spassky? Você tem alguma opinião sobre ele? Porque eu acho interessante que nos filmes eles retratam ele como um cara que era inimigo pátria, Do, né? Tipo assim, da inimigo pátria, do né? povo dos Estados Unidos, que o Fischer como herói e ele como vilão, né? Tipo assim, muito longe da realidade, É, né? mas é porque a maioria dos filmes são americanos, né? Mas É muito pelo aquilo contrário, ali. né? O Espaço talvez foi um dos campeões mundiais mais legais, assim, né? Legal que eu falo no sentido de boa pessoa, né? Boa pinta, assim, amigo de todo mundo, né? Ah, foi amigo do Fischer, né? Aplaudiu o Fischer Era quando o com Fischer ele venceu ele. que tinha aquele negócio lá das. Como é que chama? Das coisas metais, era que alguém ficava na plateia. Ou Não, não? isso aí foi mais pra frente. Ele chegou a ser inimigo do Petrociano, né? Eles ficavam se debatendo embaixo da mesa. Ah, mas é porque o Petrosian era mais. Assim, pela história que ele conta, tinha um negócio das aulas, né, que ele dava, escola de xadrez, cursa. Eu acho que era. Ele teve que sobreviver, né, também, né? Tipo, ele perdeu, acho que os pais muito novo, né? E virou meio que o Ele era pai mais dos queridinho, assim, irmãos, né? da Rússia, não? Não, assim, o Spassky, ele sempre foi uma criança prodígio também. Eu acho que quando surge uma criança prodígio no meio das cobras, vamos dizer assim, né? Cobra que eu falo não é pessoa ruim, né? Cobra é, tipo, as pessoas boas, né? Boas que eu falo boa no esporte, né? Que eu tô dizendo. Uhum. Aí a galera meio que fica assim, né? Imagina, por exemplo, lá na Índia, tem lá um monte de GMs fortes, né? O Gukesh, inclusive, agora campeão mundial e tal. Aí de repente surge um menino, sai lá, de 8 9 anos lá, e aí todo mundo começa a olhar só pra ele e o povo começa a falar, tipo, mas como assim, né? Eu já ganhei um monte de torneio, eu sou campeão mundial, eu sou isso, piloto. Como que esse pessoal tá dando tanto valor pra essa criança, né? Então Né? meio que um pouco disso, né? O Spassky sempre foi uma criança prodígio, né? Ele foi GM bem rápido É. também. Então é normal um pouquinho de atrito entre essa galera, né? Uhum. Quando você tem muito cachorro grande pra um canil pequeno, Uhum. dá um problema, né? Ou então muito galo para um galinheiro só. É. Não problema. Ó, aqui nós estamos vendo a partida dele contra o Larsen, o Bento Larsen. Essa partida é muito interessante, porque o que acontece? Esse aqui é o match que teve entre União Soviética versus o resto do mundo, né? E essa que é a mesa um que eles estão jogando. E aí é interessante que o, o espaço que era o mesa um lá da União Soviética, né? Já nessa época. E aí o que acontece? O pessoal do resto do mundo queria que o Fischer fosse um mesa um, né? Uhum. E o Fischer, de forma assim, incrível, né? Incrível porque não eram os padrões dele, né? Ele aceita ser o número 2 assim, do resto do mundo. Ele deixa o Larsen jogar na mesa um. O que é impressionante, né? Porque o Fischer não querer ser o mesa um é espantoso, no mínimo, né? Mas algumas pessoas falam assim que é porque ele tinha meio que uma estratégia para não enfrentar o Spassky antes do match, né? Ele já tinha meio que a confiança que ia jogar com o Spassky no match, né? Porque Uhum. esse União Soviética versus do mundo, acho que foi em 1970 ou 71, algo nesse sentido. Então foi bem próximo do match depois que eles jogaram, né? E até então o Fischer nunca tinha vencido o Spassky, nenhuma vez. Ele tinha perdido algumas, empatado outras. E aí ele aceitou que o Larsen fosse mesa um e ele jogou na mesa 2 contra o Petrociano e ganhou do Petrociano. Mas o Lasker não, né? O Larsen, né? O Cara, Larsen. engraçado, tô falando desse evento. Ele acontece com que periodicidade, esses jogos aí de Rússia, Eu União acho que agora não Soviética. acontece mais, não, porque ao começar que o pessoal da Rússia já não é mais aquela coisa A toda que Rússia, era, né? né? Já não é mais a equipe imbatível, né? Porque teve uma época aí que a Olimpíada aí dos jogadores da União Soviética, dos 5 eram 5 campeões mundiais, né? Então tem como, né? Teve uma Olimpíada que eles jogaram que tinha Popov, Kasparov, tal, né? Tipo, Então, não é tem porque como. naquele filme da Judith Polgar, da Netflix, documentário, na verdade, Uhum. tem.
essa partida ainda que eles jogavam. Ainda tem esse evento versus o resto do mundo, né? Sim. Mas também tinha ainda tínhamos, né? Jogando Karpov, assim, Kasparov no mínimo, né? competitivamente, né? Tinha os dois. Sim. Hoje em dia tem que ser Carlsen versus o resto do mundo, né? Simultâneo. Bota ele nas 5 mesas, né? É complicado. Assim, hoje em dia eu acho que faria mais sentido se fosse tipo Índia versus o resto do mundo, você não concorda? Porque hoje em dia a Índia eu acho que é os jogadores mais fortes, né? Pragnananda, Gukesh, né? O próprio Nihal Sarin tá dando uma fase muito boa, Eric Gaize, né? Então, eles não são campeões mundiais, né? Sim, teria só o Anand e o Gukesh se fosse para colocar os campeões mundiais em diante. Ser campeões mundiais versus o resto do mundo. Não, faria sentido, seria interessante se bota o Gukesh, Anand, Carlsen, Ding, né? E mais quem poderia entrar aí dos campeões mundiais aí. Tem que chamar os aposentados. Chamou um Kramnik. Chamou um Kramnik que tá mais ativo, né? Todo mundo quer ver o Kasparov jogando alguma coisa. Não, o Kasparov também, mas o Kasparov anda jogando só 960, né? Tipo, quando joga. Mas ele joga 960 pra não precisar fazer preparação, né? Sim, que é muito forte hoje em dia. É complicado, né? Porque, tipo assim, o cara é talvez o maior jogador da história, né? Talvez melhor não, mas maior eu acho que ele ainda é, né? Assim, o que o Kasparov conseguiu é absurdo, né? Mas a questão do ego, né? Agora ele já tá uma pessoa mais idosa, né? Então é difícil a pessoa querer encarar de frente essa nova geração aí, né? Não tem como. Eu vou discordar dele. Sim. Aí, o que acontece? Essa partida é interessante também porque o Larsen, ele jogou no lance 1, o lance B3, que foi a abertura Larsen, né? Então ele também tem essa questão interessante. Que o Larsen popularizou o B3 como abertura Larsen, que Ninja Larsen, né? Mas ele vai ser destroçado. com abertura Larsen, sem abertura Larsen, né? Vai ser destroçado pelo Spassky aqui. Aqui o Spassky já vai começar já botar uma pressão absurda, né? Pretas jogam aí. O que você faria aí de pretas? Você já vê que a barrinha aí tá dando já uma vantagem decisiva. Consegue rodar o tabuleiro? Consigo. Deixa eu ver aqui pra vocês. Vamos ver aqui. Cara, o que me chama a atenção é que tem peões estão iguais, né? Mas que o peão de casas pretas ali das pretas tá quase sem mobilidade. Qual que você fala? Bispo, eu disse peão, né? Mas é o bispo de C5. Das pretas. Aí você fala aqui? Não, que ele tá quase sem mobilidade, assim. Ele tá batendo no que a gente chama de pedra e cimento aqui, né? Mas, por exemplo, se as brancas jogassem em sequência, né? C3, B4, C5. Sabe? Entendi. Você tá querendo fazer um arco de Noé aqui, né? Como se fosse. Não tem mobilidade, não dá tempo, assim, se ele não é rapidamente movimentado as peças. Mas, enfim. O que as brancas fariam... Não, o que as pretas fazem, né? As pretas fariam... Me chama atenção também o fato do bispo estar no mesmo diagonal da dama. Existe uma espécie de raio-x aqui, né? Porém, esse raio-x, a dama, ela captura com cheque, não tá protegido o bispo. Possíveis fraquezas das brancas aí. O que você acha? Cara, em tese, aquele peão de G, né? Peão de G. Eu acho que o próprio peão de D também, para ele ser atrasado. Ele tá sendo protegido pela dama e por uma peça fraca, que é o rei. Tem um cavalo aqui ainda, mas assim, é um potencial detalhe mesmo, assim, esse aqui, né? Já tá pressionado pela torre, né? Outro ponto importante, essa diagonal aqui, né? Diagonal aqui que vai. Uma H4 aqui também é uma diagonal perigosa, né? Na verdade, eu pensei em jogar um cavalo, aproveitar, desbloquear o caminho da dama, mas aí, se tu chegar, mesmo que tu chegue com cheque lá em H4, não, H4, os caras, brancas tem G3, não? Então, mas aí enfraquece todas as casas, né? Aqui ao redor, né?
Enfraquece, mas eu não consigo ver uma continuidade, entendeu? Uhum. Então, presente, vamos dizer assim. A gente pode. Taticamente, eu não consigo ver qual o lance aqui que ele jogaria. Aqui é uma busca pela iniciativa mesmo, né? A ideia aqui é que se você der tempo aqui para as brancas, elas podem Exato. rocar, né? Pode jogar a ideia que você teve de A3, B4, né? Pode desenvolver Já o pensei em cavalo e rocar sacrificar esse próprio grande. bispo de casas pretas aí Em para abrir E3 a coluna D, mas. é uma ideia também, né? O bispo toma E3, aí peão toma, né? Mas aí você tem que tentar continuar isso aqui, seria difícil, né? Cavalo G4 ele poderia tomar, né? Se fosse o caso, né? Mas o espaço que aqui ele joga cavalo G4. Esse lance é um lance muito chato, porque ele já começa a criar temas aqui ao redor desse rei, né? Começa a ter cheque, né? Começa a ter, por exemplo, ideias de se rocar pequeno. Agora tem um potencial sacrifício em E3 em algum momento, né? Então na partida o Larsen jogou que G3 para evitar o dama cheque, né? Tomar aqui, tipo, se ele tomasse aqui, é um lance que não é legal, né? Tipo, é o tipo de lance que a gente não quer fazer, né? Que aí o cara já coloca a torre na Vai coluna, abrir né? a possibilidade de ataque, onde ele aparentemente tem chance de rocar até mais rápido. Sim, exatamente. Aí você vai. Acaba que por um peão abrindo essa coluna aqui, você vai levar um ataque esmagador de repente por causa de um peão, né? Não faz sentido, né? E você tá atrasado no desenvolvimento. Então você tem que tentar desenvolver rápido, né? Não ficar tomando peão, né? Pro G3. E aqui agora, como que a gente incrementa essa pressão depois desse G3? A gente tem que conseguir romper esse rei aqui, né? Romper essa configuração. Agora eu tô pensando no sacrifício do bispo, porque se ele capturar, tu recaptura de cavalo atacando a dama. E tendo um potencial cavalo G2, né? E um potencial cheque já termina com todas as possibilidades ali de um rock mais seguro. Aí. Mas o problema desse bispo tomar é 3 é que tem o intermediário tomando cavalo, né? Acaba que você teria que sacrificar depois o bispo aqui, né? Pra não perder o material, tipo, só por um peão, né? Mas aí desenvolve peça, aí já não é legal, né? Ele incrementa a pressão jogando H5, ó. Qual que é a ideia? É quebrar esses peões, né? Jogar H4 aqui, toma, e aí a posição colapsa, né? Se ele jogar esse H4 e H pro G3, acabou, né? A posição das brancas vira um desastre. Aí o Larsen jogou H3. Aí agora eu vou te dar mais uma chance de pensar ainda depois desse H3 agora. Como que a gente incrementa a pressão aqui? Rapaz, né? Eu acho que a gente volta o cavalo agora? Tipo, só. Deixa o cavalo aí, pai. Eu acho que mexer o cavalo não é opção, né? Deixa não? Não, tô falando mexer o cavalo não é opção, né? Mexer então, ele. Um G5 pra terminar de quebrar logo tudo? G5 é uma ideia, pode ser interessante, mas aí tá caindo na torre também de H8, né? Aí talvez já fica material demais, né? Caindo na torre? Ah, tá. É verdade. Aí é muito material. Ele joga H4. A ideia é que se tomar o cavalo, ele vai tomar aqui criando o peão passado, né? Em G, né? E também tendo a possibilidade de dama cheque, né? Na partida, o Larsen jogou H toma G4. E aí veio H toma G3. Sacrificando o bispo mesmo. Porque agora tá atacando a torre, né? Na verdade, Tá atacando as torres aqui, mas se trocar também, ele pode simplesmente trocar. Quase. E depois G2 vai vir, dá um H4, né? O Larsen tentou sobreviver com torre G1. Mas agora vem um dos lances mais bonitos da história, assim. Vou deixar você pensar mais uma vez agora. Aí já fica a dica, né? Esse lance é um lance, assim, espetacular. O lance com o espaço que eu ia fazer aqui. E talvez um dos lances mais famosos da carreira dele também. Cara, o lance bom seria dama H4, meio que protege, crava. Ele vai tentar, tipo, bloquear com G. Torre G2, pode dar um cheque. Nesse tipo fosse... Pode falar. Ele pode jogar um H2.
as brancas não podem capturar, tipo, se captura o cravo e a torre cai. Aqui você tem que se perguntar o seguinte. Cair, né? Oi? Aham. Aqui você tem que se perguntar o seguinte: você é um açougueiro ou um artista, né? Ele não vai jogar H1 não, né? Você é um açougueiro ou um artista, né? Você pode tentar ganhar de algumas maneiras aqui, né? Dama H4, né? Você comentou, é um lance interessante. Torre H2 é um lance interessante para defender aqui indiretamente, né? Por causa da ideia da cravada. Mas isso aqui é o método de um açougueiro, né? Tem uma partida do Paul Morphy? Do Paul Morphy. Aquela partida da ópera, sabe? Sim. Que é uma partida totalmente famosa, assim, né? Aí o Steins comenta essa partida. E aí o Steins comenta, assim, que teve um momento lá que o Morph tinha um bispo toma cavalo lá em F6, né? E simplesmente ganhava material e tal. Aí ele fala assim, só que isso teria sido o método de um açougueiro, né? E o Paul Morph era um artista, né? Então, aqui é a mesma coisa, né? Tem alguns lances aqui que são interessantes, né? Mas o Espaço, que é um artista, né? Olha esse Torre H1 aí, né? Esse lance é inacreditável, né? Eu acho que é um dos lances mais bonitos assim da história do xadrez. Porque você colocar uma torre no vazio do lado da outra é incrível, né? Esse Torre H1 é genial. A ideia é que se tomar tem G2, né? E depois dama H4, né? Na partida, o Lacerda tomou, não tem muito o que fazer, né? Então vem G2. Vai cutucar a torre. Agora teria que tirar a torre para G1, né? Mas aí vem dama H4, dama F2 e tá completamente perdido já, né? Na partida ele jogou torre F1. Aí você pensa assim, não, mas que lance sem noção, né? Mas esses caras são muito bons, né? Ele tá tentando sacrificar a torre de volta. Ele vai sobreviver, né? Pelo menos pra tentar tomar com o bispo, né? E tentar manter, né? As peças. O cara vai fazer o H4, aí ele vai cobrir de torre. Aí vem dama H4 check. Se cobrir tem G1 dama, né? Não, aí vai dar na mesma. Tem que jogar rei D1, né? Ele vai sacrificar pelo bispo. Aqui já tem sequência de mate orçado, né? Ele jogou G para F1 dama, cheque, né? Tem que tomar de bispo, né? Aí cheque com bispo, né? Com bispo, exatamente. Aí aqui abandonou já, porque aí já vai teria que ser RC1, dama cheque, né? E aí mate, né? Seria isso, né? Sequência. E se voltar o bispo aqui agora, já leva mate. Cheque lá embaixo, depois já mate, né? Então, assim, uma sequência brutal, né? De iniciativa aqui, né? Cavalo G4, depois H5, H4, né? H por G3, nenhum lance voltando peça, né? Tudo na iniciativa, né? Esse torre H1 é o clímax, né? G2, dama. Nossa. Mas é aquele negócio, ele não tem porque voltar peça, já que a quantidade de peças defensoras, a quantidade de peças desenvolvidas, né? Se for sim. Exatamente, você tem que pensar o que tá jogando, né? O que tá no tabuleiro, né? Muitas vezes. Se você pensar, o que tá no tabuleiro? Aí a gente vai falar assim, lá na posição inicial aqui, por exemplo, né? O que tá no tabuleiro aqui, né? Tá tudo igual, né? Só que as peças que estão jogando, né? Todas sem jogar, né? Mas as peças que estão jogando aqui das pretas, praticamente todas, né? Essa torre vai jogar daqui a pouco, né? E aqui nas brancas, até a posição final, essas peças ficaram paradas, né? O cavalo e a torre lá, né? Agora, por exemplo, ó, a gente for ver, contar o material. As brancas têm uma torre e uma peça a mais, né? Mas cadê a torre e a peça a mais? São essas duas peças aqui que não estão fazendo absolutamente nada, né? Então, o que importa é o que está jogando, né? Ó, passar aqui alguns lances. Aqui, ó. Essa aqui é a partida imortal do Fischer, né? Você deve conhecer. Essa partida é extraordinária. Fischer com 13 anos aqui, né? É interessante que eu cheguei uma vez a jogar essa mesma posição. Eu de brancas. E aí, eu conheci a partida, obviamente, né? Eu pensei assim, será que eu jogo o lance que o cara jogou? Eu vou te falar que ele pensou na minha cabeça. Eu pensei assim, será que eu jogo o mesmo lance que o cara jogou lá contra o Fischer? Pra ver se o cara vai me imortalizar igual o Fischer imortalizou o cara. Era só pra
Tipo assim, aquele pensamento de tipo, Vamos será que, testar. será que o cara conhece, né? Mas aí eu falei, o cara vai conhecer, né? Essa partida é muito famosa. Aí eu fiz o lance certo, né? E aí depois roquei e tal, e eu acho que eu acabei ganhando essa partida ainda. Mas é interessante que chegamos exatamente nessa mesma posição aqui. Aqui o Donald Byrne joga Bispo G5, né? Aí você já vê que a barrinha já foi pra baixo ali, né? Despencada, né? Uhum. O lance aqui certo, que é o lance que eu joguei lá na partida, era Bispo E2, né? Pra defender o cavalo aqui e rocar, né? Rápido. Só que eu acho que ele pensou assim, esse menino tem 13 anos, né? E o Fischer ainda não era famoso, né? Ele já devia ser pouco conhecido, né? É uma criança de 13 anos jogando torneio nos Estados Unidos, já com uma força boa, né? Ele já não era completamente iniciante aqui, não. Mas é um garoto de 13 anos contra um cara que é mestre, né? Então o cara pensou, esse menino aqui não é essa coisa toda, né? Só que o Fischer vai imortalizar ele, né? Pretas jogam aí. O que você consegue perceber de fatores aí? Cara, essa pequena eu não tenho nem ideia assim de uma fraqueza assim mais clara, mas Não, assim, eu te diria começando que o rei tá no centro, né? Por isso que a ideia Não, era jogar bispo rápido e mas rocar, né? assim, tem 2 peões centrais ali aparentemente Uhum. protegidos. Sim. Eu só acho que essa dama branca tá meio exposta. Exatamente, vamos lá, né? Então, 3, rei no 4, 5, centro, 6, né? 7. Então, vou colocar aqui de amarelo, né? Os perigos, né? Rei no centro. A dama estranha, né? É isso mesmo. Os fatores, né? Estranho. Aí, tipo. Tava pensando de alguma forma quebrar o centro, já que o rei tá no centro. Mas Então vamos lá. parece Então vamos usar complexo. esse centro aqui como potenciais alvos também, né? Deixa eu colocar aqui. Mas é porque o rei tá no centro, né? Uhum. Aí a pergunta é: precisaria eu desviar esse cavalo de C3, Boa. Então vamos lá. fazendo Colocar ele um aqui também de amarelo. sacrifício de a cavalo A4, porque eu tô atacando a dama. E a dama, tipo assim, se ele captura meu cavalo, eu tenho a chance de quebrar o centro, ataco a dama Uhum. e ataco o bispo. Tem a chance dele contra-atacar lá em E7, já que as duas peças estão atacando? Tem. Ah, tá, peraí. Mas agora a coluna tá aberta. Então, voltando para os nossos candidatos aí, lá do início, só pensei nesse cavalo A4. Aham. Tá, eu poderia pensar em cavalo D5, por exemplo, forçar a captura e já abre a coluna, mas ele pode capturar de peão, de né? Pode capturar de cavalo, se ele entender os perigos. Captura de peão, captura de cavalo, continua com aquele peão de E7 fraco. Cara, voltando para a linha que eu calculei, um monte de cavalo aí, se ele capturar de dama em E7, posso capturar o bispo de cavalo, que ele teria que capturar de dama. No final da linha eu ganharia uma torre. Mas é um cálculo já complexo para uma criança de 13 anos, você não acha? Sei lá. Era o Bob Fischer. Era o Bob Fischer, né? Aham. Talvez é complexo pra gente, né? Pra ele, Pois talvez é. não. Mas olha Foi outro ponto importante. Essa cravada aqui também, né? Então, essa aí tá no final do cálculo da análise lá, das trocas de bispo. Sim, essa cravada aqui faz com que quando caia o peão de E, esse bispo também esteja atacado, né? Sim, foi isso que eu entendi, que eu falei no final. Aham. Então, tipo assim, então a ideia. Tentar desviar essa dama aqui, ou esse cavalo daqui, pra tentar tomar em E4,
criando pressão tanto na dama como no bispo, né? Sim, foi o cálculo, jogando cavalo A4, cavalo captura A4. Cavalo A4, isso mesmo. Isso. Aí fazendo análise, se cavalo captura, eu capturo ali em E4, né? com cavalo. E eu falei, vai estar atacando a dama e o bispo. Só que essas duas peças convergem para casa E7. Se ele capturar de dama lá em E7 para forçar a troca, você tem um torre E8 aí depois no final, né? Do variante, né? Tem um torre E8, tipo assim. Que dá um descoberto depois, né? Dá um descoberto, no final das contas eu tô ganhando ali esse bispo, eu acho. Ou então a torre em D1, né? Tipo um cavalo C3, ou o cavalo G3 tomando a torre de H, né? Quando eu capturo o bispo, se o cavalo lá de F, né, capturar, eu termino ganhando a torre. Sim. Só que eu acho que termina bem perto de material do que eu tinha antes. Mas aí você quebrou o centro, né? E tomou iniciativa, né? Que seria a ideia, ele né? vai ter. E a torre dele com o bispo não tá desenvolvida. Então, sim, se continuar com cavalo captura 4, aí a gente joga cavalo captura 4, atacando a dama e bispo. Se ele jogar. Na verdade, se ele jogar o bispo, vai para captura 7. Eu já capturo a dama dele, abrindo a diagonal. Perdão. Abrindo a outra abrindo coluna E, né? Aí eu já venho e cravo o peão, ou o bispo de E7. E ele não tem o que fazer. Na partida, ele nem tomou o cavalo, jogou dama A3 aqui. Mas é o que a gente comenta mesmo. Se ele toma, né? O cavalo toma E4, né? E aí aqui tem várias variantes, mas, por exemplo, se a dama simplesmente sai, o cavalo toma G5 e você ganha material, né? A dama não tem nenhuma casa aqui. Não tem casa nessa fileira. Por isso que pra defender o bispo aqui, né? Nessa fileira. E a ideia é capturar E7. Eu tive pelo menos essa ideia. Aí tomaria de... Vamos dizer que toma de dama, né? Se toma de dama... Foi o primeiro cálculo lá que eu fiz. Você tem no mínimo um dama A5 também, que é bom, né? Já bota pressão, depois torre E8, né? É um ataque gratuito aqui, né? Ó, dama A5, né? Cavalo toma G5 também é bom, né? Mas, por exemplo, dama A5, né? E aí teria que jogar tipo um B4, alguma coisa assim. Tá caindo no mínimo o cavalo, né? Tá caindo aqui depois também. A posição tá horrível, né? E se toma de bispo, a gente pode tomar a dama. Captura. Tem que tomar a dama. A gente tem torre cheque. Primeiro isso. Aí ele vai ter que defender do cheque e no mínimo cai o cavalo lá de A4, né? Então olha que interessante, né? É um cálculo absurdo, né? E aí esse bispo fica caindo também, né? O centro quebrou, né? Então assim, agora tem peão isolado. Tá caindo esse, né? Esse aqui tá pressionado. A torre já tá batendo ali, cravando, então não pode focar mais. Então assim, é um desastre, né? Eu cheguei. Então jogou dama A3, né? E aí como que a gente continua a pressão agora? Agora tá mais fácil, né? A gente vai tomar e tomar, né? A gente conseguiu o que a gente queria, né? Toma. E toma, né? Conseguimos o que a gente queria. Quebramos o centro. Mas aí temos que ver o que faz contra o bispo toma E7, né? E aí agora? Agora não tá tão difícil mais não, porque, tipo, essa coluna aí é muito forte, né? Mesmo que ele tome qualidade, né? Então... Lembrando que é uma criança de 13 anos, né? Na verdade, tu pode só jogar o dama E8, não? Que se ele capturar, eu capturo de bispo, atacando a dama dele. E depois eu tenho o descoberto. E o descoberto pode estar ganhando qualidade com cavalo captura C3. Eu coloquei aqui pra você ver, ó. Dama E8 é um lance que não é ruim também, não, ó. É um lance que... Tem vários lances aqui bons, né? Basicamente você pode tirar a dama, né? O Fischer aqui tirou pra D6, pra B6, né? Mas basicamente você poderia tirar a dama. Caso ele tome a torre, não foi o que aconteceu na partida. Até um torre E8 intermediário aqui antes, mesmo de tomar o bispo. É um lance muito forte, né? Tomar atacando a dama e depois torre E8 é muito forte. Então, assim...
É aquela coisa que a gente conversou também na primeira aula. Na parte 1, né? Vamos dizer assim, desse estudo que a gente está fazendo dos campeões mundiais. Você não precisa, muitas vezes, calcular até o mate. Você precisa analisar e avaliar a posição, né? Aqui ele já tem uma avaliação de que mesmo com qualidade a menos, essa posição é muito boa, né? O rei tá preso no centro. A gente for ver os problemas das brancas, permanecem os mesmos, né? Esse rei que tá preso no centro ainda, esse cavalo ainda tá cravado, né? Vou colocar aqui de amarelo. Ainda tá cravado. Os peões aqui continuam fracos, já caiu o peão de E, né? Então, assim, os problemas brancos permanecem, né? Então, na partida, o Burn jogou o bispo C4, tentando já rocar rápido. A ideia aqui é tentar tirar o rei do centro logo, né? Aí, paciência não tomar qualidade, né? Mas o Fischer não vai deixar, né? Por ele fazer o que ele quer, né? Pretas jogam aí agora. Como que a gente mantém essa iniciativa de novo aí? Agora é um lance difícil, na minha opinião. Vou ver o cálculo agora, se tá apurado. Eu tô pensando em bispo captura D4. Porque se ele não fizer nada, em tese eu já tenho um cheque, mantém o rei no centro. Mas eu acho que ele pode tomar de torre, né? Não, então, se ele não fizer nada, aí tipo assim. E você teria um bispo tom F2 em algum momento, né? Só um lance candidato aí. Pensa aí no lance do cavalo captura C3, ameaçando ganhar mais qualidade. Aí se dama toma? Pois é, uma resposta rápida, dama toma. Tem a possibilidade de cravar aquele bispo, mas eu acho que ele não vai fazer isso tudo para ganhar. Tá, peraí. Se dama toma... Tá, mas você tá no caminho. Porque quando o cavalo sai da coluna a torre ganha liberdade nessa coluna, né? Então, por exemplo, o cavalo toma C3, dama toma, torre E8, vai recuperar material com pior a mais agora, né? Mesmo que ele roque, né? A gente ainda tem possibilidade de tomar aqui, né? Quebrando o roque dele, né? E, por exemplo, torre E8, se ele tenta defender jogando também dobrar as torres. Aí, se, por exemplo, o cavalo toma C3, dama toma. Isso. Torre E8. Ele joga talvez dama A3 de novo defendendo o bispo. Você tem no mínimo o bispo F8, né? Que ganha peça e pronto, né? E mas eu falo assim, se ele entregar o bispo lá no final da linha, vou rocar, né? Deixa o bispo cair, já facilitou até para dobrar as torres, né? Sim. Ele joga cavalo toma C3 mesmo. Esse lance é um belo lance, né? Atacar a torre aqui, né? Então não dá tempo de rocar, né? Na partida jogou então o bispo C5, tentando atacar a dama e tentar sobreviver. Mas aí vem torre cheque, né? Aí rei F1 forçado, né? Porque jogar pra D2 não vai funcionar, né? Você percebe que aí tem vai perder o bispo, tem muita coisa aí, né? Aí não vai dar certo, né? Então jogou rei F1, né? Aí aqui veio o quê? Aqui veio o quê? Boa pergunta. Agora é o momento de brilhar. Essa partida é conhecida como a partida do século, né? Você sabe, né? Tô conhecendo hoje. Essa partida ela ficou famosa, conhecida como a partida do século. E o próximo lance que ele vai fazer, na minha opinião, então, já que essa é a partida do século, é o lance do século, né? Aí, qual que é o lance do século? Eu vou te confidencializar também que essa é a minha partida preferida da história, tá? Do xadrez. Essa é a minha partida preferida de todas, assim. O lance que ele vai fazer agora é brutal, né? É maravilhoso, na minha opinião. Ele não vai fazer um cavalo B1, não, né? B2, B1. Não. Esse é um lance do açougueiro, né? O Fischer era um artista. Ai. Porque a dama tá atacada, né? Não vai tirar a dama também, né? Já vou te dar uma dica aí, né? Não vai tirar a dama aí, né? Aí seria um lance de açougueiro de novo, né? Mas vamos perceber o seguinte. Quais fatores que a gente pode perceber? Esse rei aqui agora, ele tá mal pra sempre, né? Agora, né? Que ele tá desconectando as torres. Ele desconecta as torres. Essa torre já tá atacada, então já é um fator, né? Então, tipo, o fator que eu falo no sentido de que mesmo que ele sacrifique material, ele já tem algum material que ele tá garantindo já, né?
Ele já consegue tomar um pouco de material, mesmo que ele sacrifique parte do material. Então, mas... Essa diagonal aqui, ó, ela é miseravelmente fraca também, tá? Eu tava pensando de alguma forma como explorar ela, só que... complexo. Então vamos lá, né? Como que a gente explora esse rei aqui, né? A ideia é essa, como que a gente vai explorar essa diagonal aqui, esse rei, né? Eu pensei em algum lance tipo bispo, captura D4, mantém ali ao mesmo tempo que ele captura minha dama, ele o que eu não, é tipo assim, o que eu tô vendo que tem uma fragilidade grande na diagonal branca aí, só que eu não consigo ver como explorar. Pai, qual peça que anda na diagonal? Pois é, o bispo, só que daqui que ele chegue lá... Mas vamos lá, né? Então, o que tá impedindo a gente de explorar essa diagonal, né? Esse bispo aqui? E a torre também. Mas assim, a torre, se a gente der um cheque na diagonal, no máximo teria que entregar a torre, né? O que tá impedindo mesmo de explorar aqui é esse bispo aqui, né? Esse bispo aqui. Então vamos desviar esse bispo, né? O bispo é 6. Esse lance é incrível. Esse lance é tão incrível, essa partida. Ah, tá, porque ele vai gerar um redemoinho depois. Sim. Aí o tema tático do rei é preso lá no meio do tabuleiro, né? Tá. Esse lance aqui é tão incrível que tudo funciona para as pretas, assim. É por isso que essa partida é minha predileta de todas. Vamos ver, por exemplo, uma variante. Na partida ele jogou o bispo toma dama mesmo, né? Tomou a dama. Não tinha muito o que fazer, não. Mas vamos analisar, por exemplo, se ele toma o cavalo. Esse lance não funciona porque você toma o bispo. Aproveitando a cravada, né? Então já é uma linha que funcionou já para as pretas, né? Se ele toma o bispo, leva mate, cara. Vamos ver se você consegue ver o mate aí. Mate forçado para as pretas. Tem que ser com B. Peraí. B5. Aham. Tirando os lances. De entregar as peças no meio do caminho, rei G1, né? Teria que ser, né? Teria que jogar aí na sequência um rei G1. Uhum. Depois disso. Ah, tá. Eu acho que ele vai fazer aquele padrãozinho do cavalo, né? Cavalo e dama. Tem Filidor dama B5? Isso, Fidor. Aqui mate, né? Então, se ele vier pra aí, tem mate de torre. Aí ele vem, obriga. Aqui de novo é mate. Obriga a torre a colar, sacrifica na dama, isso. É incrível, né? Olha que mate bonito, né? Esse mate é muito bonito. Como é legal saber os padrões, né? Sim, perfeito. Metade do cálculo ali já foi embora, né? Não, você reconhecendo o padrão, você nem calcula, né? Você já sabe que tem mate ali, né? Com esse padrãozinho. Eu só precisei ver que o rei ia ficar coladinho na outra torre ali. Que ia ter o padrãozinho de descoberta ali, né? De E2, G3, né? Que ia ficar sem casas pra fugir depois. Então não dá pra tomar o cavalo, não dá pra tomar o bispo. Então não tenho muita escolha, né? Porque senão as pretas vão tomar aqui, né? Tá caindo aqui também. Toda partida jogou bispo, toma dama. Aí vem bispo, toma C4 cheque, né? Aí você até percebeu também que vai ter o rei de moinho aqui, né? Um moinho de vento aqui, né? Rei de moinho, cavalo é 2. Ele poderia ter entregado a torre aqui na frente, mas assim, não faz nem sentido, né? Não adianta em nada isso aí, né? Então jogou região, cavalo. Aí tomou um peão pra ganhar mais material, né? Porque agora a ideia é ganhar o máximo de material possível, já que a gente sacrificou a dama, né? Cheque. Voltou aqui. E aí agora, antes de tomar a torre, ele toma o bispo, porque ataca a dama, né? Então ganha tempo. Essa partida é incrível, porque olha como que as peças ficaram perfeitamente harmônicas, né? Esse bispo defende o cavalo, que ataca a torre. Esse bispo aqui tem a ideia do rei de moinho de novo, vai voltando. A torre ataca a dama, né? Na partida, então, jogou a dama B4. Porque se tomar a torre agora cai o bispo, né? Então ele joga torre A4. Olha como que ficou tudo harmônico, né? Essa partida é incrível, assim. Não canso de ver essa partida, é minha predileta mesmo. Porque olha como que o cavalo defende a torre defende o bispo defende o cavalo, né? Vem dando por B6. E agora ele toma a torre, né? Aí se a gente fizer
o repasso aqui, né? Jogou H3, tomou em A2 e jogou rei H2 para poder desenvolver a torre, né? Se a gente der um repasso do que aconteceu, ele sacrificou a dama, mas ele tem, em troca da dama, 2 bispos e uma torre, né? E ainda 2 peões, né? Então, 2 bispos, uma torre e 2 peões. Assim, tá mais do que compensado, né? E o rei ainda continua mal ainda. De todo jeito, o rei ainda não tá totalmente seguro, né? Na partida jogou cavalo toma F2, ataca na torre. Rei torre E1, trocou. Antes de tomar lá de volta, ele deu esse cheque pra piorar um pouco o bispo das pretas. Agora ele tomou. E agora a gente vai ver só a questão de como que a gente centralizar as peças e continuar o ataque, né? Ele joga aqui bispo D5, ó, centralizando o bispo, defendendo, né? Pelo peão. Agora tem a ideia de avançar também, né? Essa ideia do peão passado também. Tá completamente ganho já, né? As brancas aqui já poderiam ter abandonado tranquilamente. Jogo cavalo F3. Cavalo E4. Agora ganha uma ideia no futuro de jogar um bispo D6, quando o rei sai da cravada, né? Pra pressionar o rei também. Então vem dama B8. Né? Jogou B5. Peões passados devem ser avançados, né? Essa é a regra do Newsovich lá do meu sistema, né? B5. Jogou H4, H5. O H5 para evitar qualquer tipo de contra-jogo, né? Não tem por que você deixar as brancas jogar H5, tentar alguma coisa aqui, né? Eu já jogo H5, já cortando essa ideia. Cavalo E5. Ele joga rei G7 com a ideia de bispo D6 ganhando o cavalo, né? Você ganharia, o cavalo tacando a dama. O Burn tenta tirar o rei para G1, então vem bispo cheque, F1. E aqui agora já tem mate forçado já. Quer calcular até o mate? E já tem mate. Cortou a diagonal preta, aí ele vai cortar. Se ele jogar um cavalo o rei já tá cortado G3... aqui, né? E o bispo já tá cortando aqui, né? Não, se ele jogar cavalo G3, ele corta a casa branca. Na verdade, tem cavalo, ele vai pra E1. Vai ter que continuar os cheques, né? Aí tem bispo cheque, né? Eu acho que é com bispo, né? Com bispo C4. Aí ele vem pra E1. Aí, tá. É só jogar C4 cheque. A única casa que ele tem, tirando o sacrifício de cavalo, é E1. Aí quando ele vem pra E1, o próprio bispo já tirou todas a casa E2. Você quer jogar agora aqui? Mas ele toma, né? Né? Então vamos dar cheque de cavalo mesmo, né? Aí rei é a única, né? Aí que no mínimo você teria torre E2 ganhando cavalo, se quisesse, né? Em algum momento aqui, né? Quando essa dama não tiver em boas condições para defender esse cavalo. Na verdade, tu pode tirar o cheque. Bispo cheque, né? Não, se tu fizesse com a ideia de ganhar material, tu podia fazer o duplo bispo D8. Tu pode pensar que ele vai proteger. Não, bispo D6 aqui também já tá ganhando material, né? O cavalo acaba caindo aqui. Não, ele pode proteger em E8, mas aí tu faz aquela continuação. Aí eu faço cavalo E2 e tem cavalo, cheque. Vem com a torre. Então, isso. Sim. Pode ser tanto. Você joga aqui, né? Dama E8 única, né? Pra tentar defender isso aí. Mas aí cavalo cheque, torre cheque, né? E torre por E5, né? E aí o cara não tem mais peça, né? Eles vão ter a dama contra. Vamos ver o cheque aí com cavalo G3. Cavalo G3, rei E1, né? Aí depois disso tu pode levar um bispo. Aqui tem várias sequências que dá mate, tá? Assim, inclusive. Aqui, basicamente o rei já tá sepultado aqui já, né? Tá totalmente cortado aqui já, né? Então, ele só tá tendo casas pra escapar pra esse lado, né? Então, assim, já tá completamente arruinado já. Rapaz, na minha cabeça eu jogava um bispo E3 aí, dava mate no final. Não tem muito como evitar aquela torre chegar lá. Não tem como evitar a torre A1 também, né? Aqui é só questão de gosto mesmo. Aqui, inclusive, o Fischer nem escolhe a linha que dá mate mais rápido. Pra você ter uma ideia, ó. Aqui é mate em 4 lances, né? O computador já tá dando mate em 4 lances. O bispo E3 que você sugeriu dá mate em 5. Então, tipo assim, é um lance completamente vencedor também. E ele joga a sequência que não dá mate em 4. Ele consegue dar mate em 5 lances. Mas, na minha opinião, o mate que ele deu ainda foi mais bonito. Que ficou uma posição parecendo um barquinho. Deu uma posição de mate, pra te mostrar. Se duvidar, ele fez de propósito.
Não, eu tenho pra mim que, tipo assim, o cara já viu que tem mate. Não precisa ir pro lance que tem mate em 3 e o outro é mate em 4. Você pode fazer o mate que você achar que deve ser feito, né? Não precisa ser o lance que o computador diz. Você só precisa do ponto. Fez o ponto, já era, né? Eu comentei isso que nem... Tu lembra daquele evento que eu tava fotografando? Aham. Que eu falo, desafiei lá o mestre nacional, pra fazer enquanto coisava. Aí eu falei, como eu sou jogador aqui amador, tava só fotografando, ninguém sabia que eu jogava. Vamos tirar a tua dama, né? Ele aceitou. Aí chegou uma hora que ele fez um ataque lá das duas torres contra a minha dama. Eu falei assim, rapaz, se eu sacrificar a dama numa das torres, eu fico vou sacrificar essa dama aqui com a torre para essas 2 torres. Vai continuar a vantagem aqui. Eu tenho uma torre a mais aí no final. Diminui a chance de ataque, né? Exatamente. Não, exatamente. Aqui você precisa do ponto só. Eu comentei isso no vídeo que eu fiz ontem. Foi da Rainha de Catuê, que é até em homenagem a um filme, né? Da Rainha de Catuê. Em que ela não faz a sequência de mate mais rápido. Mas não precisa. Eu até comentei isso no vídeo. Você não precisa fazer a sequência matematicamente mais rápida. Você só precisa ganhar. Aqui, por exemplo, Bispo B3. Pode estar em apuro de tempo, né? Sim. Exatamente. Aí, vamos supor, você tem poucos segundos aqui. Você não vai... nenhum ser humano, com poucos segundos no relógio, fica pensando, nossa, qual que é a sequência que dá mate mais rápido aqui? Qual que é? Ele só vai dar cheque loucamente, né? Basicamente você... Vamos dizer, você tem dama... Vamos dizer que você tem dama e um peão contra dama, por exemplo. Talvez a sequência mais rápida seja você avançar o peão, mantendo as damas no tabuleiro e fazer o mate com 2 damas depois. Ou então o cara vai ter que sacrificar a dama uma das damas que você vai fazer. Mas se você tiver a chance de trocar as damas para ganhar o final com rei peão contra rei, você faz. Porque você vai para a linha mais segura, né? Possível. Eu tenho torre e um peão, por exemplo, contra cavalo. Muitas vezes você sacrifica a torre no cavalo para levar para o final de peão. Só com o peão você faz dama e ganha, né? Então, assim, tem essa parte humana, né? Que é você ir pro que é mais rápido, que eu digo assim, mais seguro, né? Na verdade, não é o mais rápido, não é o mais seguro. Aqui ele joga o bispo B4, cheque, ó. Você tem uma ideia, por exemplo, o bispo B4 cheque é um lance que dá mate em 5, né? O bispo B3 daria mate em 4 lances. Você acha que algum ser humano pensa nesse lance? Não. Não pensa. Não faz sentido. Até porque não faz sentido pensar nesse lance se você pode dar o cheque ali e seguir, né? Então, assim, você não... Até porque não é, vamos dizer assim também, não é proveitoso você ficar fazendo esse tipo de cálculo. Você está gastando energia, né? Porque o xadrez gasta muita energia, né? Mental ali. Você está gastando energia à toa. Você joga o bispo B3 aqui, por exemplo, e você tem que calcular todos os cheques que ele tem, né? Se ele tem algum lance de iniciativa, se ele tem alguma coisa que ele pode fazer, né? Quando, na verdade, quando você calcula bispo B4 check, você vê que só tem um lance. Então é muito mais fácil jogar esse lance, né? Eu não tenho nenhuma dúvida. Que esse lance é o lance que a gente vai fazer, né? Jogou bispo B4. Bispo B3 check agora. Rei C1 única, né? O rei vem sendo atraído, né? Sempre pra esquerda aqui. Pra direita, no caso aqui, né? Seria pra esquerda do jogador de brancas, né? Então aqui agora vem cavaleiro 2 cheque. Então vem rei B1 única. Bota C3 cheque. Rei C1. E aí torre C2 mate, né? Bispo A3 também era mate, né? Bispo A3 também era mate. Mas ele deu mate com torre C2. E essa posição sempre me encantou, cara. Desde quando eu era criança. Porque olha essa posição aqui da posição preta. Parece um barco, não parece? Ou eu tô viajando demais na maionese? Um pouco, ele só usa todas as peças aí, é? Pior que parece de lado, né? Não, essa posição sempre me encantou, cara, de verdade. Tipo assim, a forma como ele sacrifica a dama, como tudo fluía pra que desse certo pra ele, né, no cálculo. Esse mate aqui, tipo, usou o cavalo aqui, né, usa a torre, né, impedindo aqui, usa o bispo defendendo. Na verdade, esse bispo ficou desnecessário, né, o bispo B4, né? Se ele tivesse dado mate assim, né, mas acaba que aí ele usaria todas, né? Mas aí não foi. Ia ser um açougueiro, né? Ia ficar uma peça de Lego, não ia ser um barquinho. E esse bispo também é desnecessário, né? Pensando bem, ó. Não precisa desse bispo pro mate. Então, de todo jeito, uma peça ia ficar sobrando, né?
Mas esse torcedor, isso foi lindo, né? Tipo, essa posição toda aqui, né? A forma como ele não soltou a iniciativa, né? Ele pega... Se a gente vê aqui, desde o lance... Ó, vamos voltar aqui só pra gente ver. Aqui, desde o lance 11, né? Como que ele não solta a iniciativa, né? Cavalo A4. Aí, ó, então vamos lá, né? Ameaça, captura, captura. Aí fez um lance de desenvolvimento, né? Tipo, desenvolvendo a dama, mas que gerou ameaças ainda também. Aí depois, ó, captura, cheque, ameaça, cheque, 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 ameaça, né? E deu cheque também. Aí capturou, ameaçando a dama, captura, aí ameaçou de novo a dama, né? Aí uma captura, outra captura, outra captura, outra captura. Aí agora que estabilizou, criando ameaça. Ó, avançou o peão. É uma ameaça também, né? De BC. Pera bem, Wesley. Oi? Volta aí, qual foi o lance que ele fez? Aonde? Vai, joga. Cavalo, joga. Aí ele tinha um duplo, né? Não tinha que estar cravado, né? Ah, tá cravado. Mas é por isso que depois ele joga o RG7, né? Joga B5, H5. Aí agora criou ameaça, né? De novo. E aí agora já foi pra remate, né? Cheque, cheque, né? Cheque, 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 cheque e mate, né? Assim, incrível, né? Essa partida é fantástica. É a minha predileta de todas, assim, né? Eu sei que tem alguns partidos, talvez, que a gente vai falar assim, nossa, tem sacrifícios mais espetaculares e tal, né? Mas essa partida, como que tudo vem como se fosse um quebra-cabeça, tudo se encaixa perfeitamente, né? Aquele momento que ele joga o bispo E6, toma E6, tem o Marte Filidor, se toma a dama, foi o que aconteceu na partida, tem toda essa sequência aí que a gente viu. Se ele toma o cavalo em C3, aí cai em C5, né? Então, tipo, nossa, é tudo muito calculado. E sem contar o lance ali, cavalo A4 para desviar o cavalo, caso tomasse o cavalo tomava em E4, tomava em G5, né? Tudo muito bem calculado e para um garoto de 13 anos, né?